A peça que nós vamos fazer hoje é este saquinho impermeável. Ele foi feito em tecido tricoline pelo lado de fora, aqui eu escolhi um composê, e na parte interna eu fiz com um plástico leitoso. A costura é toda embutida através da costura francesa e o fechamento é através de amarração. Eu vou passar aqui as medidas, tá? É uma peça bem gostosa de produzir e fica bem charmosa e útil. Então, aqui nós vamos precisar de 2 medidas de 22 por 18,5, são 2 vezes, e 2 vezes 22 por 14,5. Essas 2 peças, nós vamos colocar aqui direito com direito. Aqui, nós vamos colocar direito com direito e vamos fazer a costura de um pé de máquina, tanto com este como com este daqui. E essas 2 peças serão o corpo externo da nossa peça. Nós vamos precisar de 2 vezes a medida de 5 por 22, que serão os passantes, né, da amarração, né, é essa parte aqui, né. Nessa peça, nós vamos fazer uma bainha nas laterais, então, eu dobro uma vez e dobro mais uma vez e passo uma costura, faço isso nas 4 extremidades. Após a realização da costura, né, da bainha dos 2 lados, nós vamos dobrar ao meio e passar vincando bem vincadinho, tá? Mas só depois da bainha pronta. Eu vou mostrando o passo a passo. E para a parte interna da nossa peça, nós vamos precisar de 2 vezes um plástico. Aqui, nesse caso agora, eu vou usar o plástico translúcido, ser feito com o plástico leitoso, ou também pode ser feito com o plástico cristal, tá? Qualquer um desses vai ter o efeito, né, de deixar a peça impermeável. Então, nós vamos começar agora. A primeira costura que nós vamos fazer, então, será um pé de máquina para fazer a união das 2 partes do corpo, tanto a parte da frente como a parte de trás da nossa peça. E aí, nós já vamos aproveitar e fazer a bainha aqui. Vamos fazer uma dobra de meio centímetro, mais ou menos, e mais uma dobra aqui, dos 2 lados, e passamos uma costurinha aqui para prender essa barra. Eu vou para a máquina e já volto com essas costurinhas. Bem, aqui estão as costuras todas feitas, aqui das 2 partes do corpo externo, né? E aqui estão as 2 partes do passante. É importante que eles fiquem os 2 do mesmo tamanho, tá? Aqui já está feita a bainha, né? Nas 4 extremidades, tá? Agora, eu vou no ferro e vou vincar, dobrando ao meio, pra deixar bem vincado aqui essas 2 partes aqui, que nós vamos costurar ali no corpo da peça, tá? Eu vou no ferro vincar para deixar bem assentado, pra gente poder fazer a costura aqui. Prontinho, já estão passados, dobrados ao meio, né? Agora, nós vamos pegar uma peça do corpo aqui, nós vamos achar o meio, bem certinho. Então, aqui eu vou unir a costura com a costura, e vou achar o meio aqui, só vou dar uma pequena vincadinha. Aí, eu vou pegar este passante
com a abertura para cima, vou dobrar ao meio também, e vou colocar exatamente na medida do meio que eu acabei de marcar ali da peça. Vou colocar aqui, ó, na máquina, e vou passar uma costurinha de segurança, porque aqui nós vamos colocar o plástico do forro. A mesma coisa nós vamos fazer com esta outra parte aqui. Também põe certinho aqui, unindo as costuras. Vem aqui, encontra o meio. Dá uma vincadinha. Pega o outro passante com a abertura para cima, acha o meio, coloca aqui. E também vai na máquina e passa uma costurinha de segurança só para prender essas duas peças. Prontinho. Fiz aqui a costura bem na beiradinha, só mesmo para prender, né? Aqui nas duas partes. Agora, nós vamos pegar o plástico de forro. Eu acabei não passando as medidas desse plástico, ele é 22 por 31,5, tá? Eu sempre gosto de cortar um pouquinho maior, porque o plástico, como ele escorrega um pouco, acaba facilitando na hora da costura, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Pegar o direito do nosso plástico, como o translúcido, ele tem uma parte que é mais rugosinha e uma parte mais lisa. Eu gosto de deixar lisa como sendo o direito. Então, eu vou colocar aqui o direito no direito, aqui. Vou prender com uns clipezinhos para não furar o plástico. E aí, vai pra máquina e faz a costura de um pé de máquina aqui para prender o plástico no tecido principal. Fazer a costura do plástico na máquina, a dica que eu dou é de trabalhar com um calcador, né, de costura reta de teflon, tá? Se você não tiver, trabalha com o pezinho normal e aí você pode colocar um pedacinho de papel de seda, que aí você consegue ver a costura que você tá fazendo e o calcador vai deslizar normalmente, tá? Então, é só uma diquinha. Quem não tiver esse daqui, para costurar no plástico, pode trabalhar com esse e um pedacinho de papel de seda, que ajuda. Prontinho. Fiz aqui a costura de um pé de máquina, prendendo o plástico no tecido principal. Agora, nós vamos virar essa peça, acertar o plástico aqui direitinho com o tecido principal. Aqui. O passante vai ficar pra cima. E aí, nós vamos passar uma costurinha aqui, rebatendo e já prendendo também esse plástico aqui, tá? Nas duas peças. Então, aqui tá feita a costura, nós vamos virar. Aqui, dar uma vincadinha aqui nesse plástico. Uma outra dica também que eu acabei esquecendo de passar, quando for costurar o plástico, costure com o ponto 3 ou 3,5, tá? Não deixa o ponto muito pequenininho, não, senão ele vai picotar todo o plástico e aí ele pode rasgar, tá? Então, trabalhe com o ponto da máquina 3 ou 3,5, tá? Porque aí ele fica com um ponto não muito pequeno e o plástico não quebra, né? Tá? Então, agora, eu vou voltar na máquina e vou rebater aqui uma costura, aqui, nas duas partes, tá? Pra poder fixar aqui. Bem, tá aqui, já rebati a costura, tá? Fica assim, das duas peças, tá? Agora, nós vamos fazer assim, colocar o direito do forro com o direito do forro e vamos acertar direitinho todas as costuras. Então, nós vamos acertar aqui
Eu vou trabalhar sempre com os grampinhos para não furar o plástico. Nós vamos acertar aqui as emendas, tá? Das costuras aqui, para ficar bem certinho. Aqui e deste lado também. Então, nós vamos acertar aqui a emenda. Aqui, aqui. Bem certinho. Aqui. Esse excesso de plástico, depois a gente refila. Não tem problema. Aqui também. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a máquina e nós vamos passar uma costurinha de meio pé de máquina em toda a volta dessa peça. Aqui, aqui e aqui. Fechando tudo pelo direito mesmo, tá? Depois que a gente fizer essa costurinha de meio pé de máquina, a gente vai refilar todo esse excesso de plástico, tá? Eu gosto de trabalhar com o plástico maior, porque facilita nesse momento aqui da costura, para não escapar nada, tá? Então, agora, meio pé de máquina aqui pelo direito mesmo, fechando as duas laterais e a parte de baixo da peça. Bem, prontinho. Eu fiz aqui a costura de meio pé de máquina, considerando sempre o tamanho do tecido, né? O excesso do plástico agora nós vamos refilar, tá? E aí, nós já vamos fazer a última costura dessa peça para finalizar essa técnica da costura francesa. Agora, eu vou refilar todo esse excesso de plástico e nós voltamos para a máquina. Refilei todo o excesso. Então, tá aqui, todo fechado. Agora, nós vamos organizar aqui esses cantinhos e vamos virar a peça para o avesso. Então, aqui. Ai, eu esqueci. Nesse momento, a gente deve colocar a nossa etiqueta. Eu esqueci. Vamos voltar. Antes de virar pro avesso, a gente vai fixar aqui numa lateral a etiqueta e a nossa fitinha de enfeite. Então, eu pego a minha etiqueta e vou fixar aqui. Na costurinha que eu fiz, tá? Então, eu vou colocar ela direito com direito. Aqui a minha fitinha, eu também posiciono aqui. Vou na máquina passar uma costurinha pra ela não sair do lugar, né? E aí, depois ela vai ficar assim, com esse detalhe, no direito da peça. Então, agora eu vou na máquina só passar uma costurinha aqui. Aqui, prontinho, olha. Fixei aqui a etiqueta. Agora sim, a gente volta a peça para o lado do avesso. Assim, com a peça virada e os cantinhos organizados, nós vamos voltar para a máquina e passar uma costura de um pé de máquina aqui, bem da pontinha aqui, né, pra dentro, um pezinho de máquina, que aí com essa costura aqui pelo avesso, nós vamos embutir a costura que foi feita pelo lado do direito da peça, tá? Então, agora, a primeira costura pelo direito foi meio pé de máquina, e agora, pelo avesso, nós vamos fazer um pé de máquina, mantendo o calcador sempre aqui no cantinho da peça. E aí, nós vamos fazer a costura nas duas laterais e na parte de baixo. E aí, nós teremos um avesso, né? Embora ele seja no plástico translúcido, ele vai ficar com um acabamento perfeito, com todas as costuras embutidas.
Agora, eu vou pra máquina e já volto aqui com a peça finalizada, só pra gente passar o cordãozinho de fechamento. E prontinho. Aqui eu finalizei a peça, né, a costura. Aqui, pelo lado do avesso. E agora, nós vamos voltar essa peça para o nosso direito. Sem viés. E impermeabilizada. Tá aqui a nossa etiquetinha. Um detalhezinho. E essa peça você pode fazer de qualquer tamanho. Pode fazer maior, mais larga, mais comprida, utilizando essa técnica. Para o fechamento, eu vou utilizar esse cordão, né, o suficiente para nós passarmos aqui, de um lado para o outro. E finalizar aqui, eu gosto de colocar sempre uma miçanga, um enfeitinho aqui, então, são 2 vezes, vamos medir aqui, mais ou menos, porque ali não dá. Uns 60 centímetros, mais ou menos, então, 2 vezes, né, de 60 centímetros. Agora, eu vou utilizar esse passador de elástico, que facilita bastante. Se você não tiver, pode ser com um alfinete de segurança. Um grampo de cabelo. Alguma coisa que seja possível você prender o cordão e passar. Então, a gente começa de um lado, passa. Aqui também passa direto e sai do mesmo lado que nós entramos. Aqui. Aqui. Nós vamos começar do lado oposto, passa e sai do lado de cá. Prontinho. Agora, aqui, pode ser colocado uma conta, uma miçanga, dá simplesmente um nozinho, e aí, nossa peça está finalizada. Toda acabada, com a costura toda embutida. Fica uma peça linda, prática e bastante útil, né? Para quem faz academia, que quer levar uma toalha de rosto, pode utilizar essa peça. Para quem faz hidroginástica, a hora que sai, para colocar o maiô da natação, para levar uma roupa suja, aqui vai ficar protegida e não vai sujar e nem molhar as peças que ficarem próximas a ela. Bem, assim então ficou finalizada a nossa peça. Eu coloquei 2 miçangas aqui na ponta para dar um detalhe no cordão de fechamento, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que isso motiva a fazer mais aulinhas. Até a próxima!